how are you? Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu tô aqui pra contar pra vocês quem sou eu, né, um pouquinho de mim, a minha história com o inglês e com os Estados Unidos, tá bom? Então, pra quem não me conhece, meu nome é Fernanda Santos, eu moro no Tennessee, já morei em Michigan e me mudei pro Tennessee o ano passado, então eu tô aqui nos Estados Unidos um total de 8 anos mais ou menos, tá? Quando eu cheguei aqui, eu não falava absolutamente nada. Nada. Nem oi, nem bom dia. Eu não sabia falar nada, tá, de inglês. Então eu comecei um curso de ESL, né, que é English as a Second Language, que significa, né, inglês como a sua segunda língua. E esse curso eu me formei depois de 1 ano e meio e eram 20 horas semanais de aula, mais tudo que eu tinha que fazer fora da aula. Então era mais ou menos de 30 a 40 horas semanais dedicadas ao inglês, tá? Foi um curso bem intenso, mas valeu muito a pena. Depois que eu terminei esse curso, eu me senti um pouco mais preparada, né? Eu não digo que eu me senti fluente, porque cada um tem uma sua definição de fluência, né, gente? Mas pra mim, assim, fluência é você falar sem pensar, sabe? Então eu não me sentia assim na época. Então eu apliquei para trabalhar na Macy's, que é uma loja de departamento aqui nos Estados Unidos, onde eu trabalhava com vendas. Então eu falava muito, né, com os nativos, conversava o dia inteiro com eles. E eu vejo assim o quanto a prática foi importante pra mim, né? O quanto eu sempre falo até para os alunos assim, gente, pratiquem o que a gente ensina, porque ficar só no livro não adianta, tá, pessoal? É realmente a prática que traz a fluência pra gente. Então, enfim, voltando ao assunto, eu trabalhei na Macy's por 2 anos, gostei bastante de lá, assim, foi um ótimo primeiro emprego pra mim aqui, sabe? Nesse meio tempo eu comecei um curso de graduação na Washtenaw Community College, que eu fiz business, né? Aqui a gente chama de Associate's Degree, então se vocês quiserem uma hora que eu fale um pouco dos diferentes tipos de curso, eu faço pra vocês. Mas basicamente é uma graduação, mas não é um bacharel, tá? Então eu fiz ele, foram 2 anos e meio de curso, me formei, esse curso foi muito bom pra mim, eu acho que eu comecei assim no lugar certo, porque no meu conceito, assim, não é um curso tão difícil quanto um bacharel, sabe? Então, para eu me acostumar com o inglês, eu acho que foi muito bom. Eu tive muita aula de comunicação, então me ajudou a falar em público em inglês, porque eu tinha muita vergonha, gente, muita vergonha. Eu não conseguia falar nem com meu marido em inglês, sabe? Era muito difícil pra mim. Então, se você se sente assim, não se preocupe, vai passar, sabe? A gente fica envergonhado mesmo, né? Principalmente o medo de falar errado, então me ajudou muito, assim, muito mesmo. Depois que eu me formei no Washtenaw, eu apliquei então para trabalhar com o Bank of America, né, que é um dos maiores bancos, se não o maior, aqui dos Estados Unidos. Foi uma ótima experiência também, eu trabalhava com o público, mas eu também aprendi toda a questão de mais burocrática, assim, da coisa, então pra mim, até pro meu inglês foi perfeito, assim, né, pra eu aprender, assim, um vocabulário novo, né, um vocabulário mais formal, porque na Macy's era uma loja, então o inglês que eu usava era muito mais coloquial, assim, e no banco era o inglês mais avançado, assim, mais formal. Então foi muito bacana, assim, pra mim. Além da experiência profissional, a experiência com a língua também, né? Nesse meio tempo, então, eu apliquei pra universidade. E aí eu comecei o meu bacharel, né? Eu me formei em Business Administration. Na verdade, aqui a gente chama de Business Management. E eu fiz, que é tipo gerenciamento, né? E eu fiz uma concentração em recursos humanos. Depois disso eu fiz, na verdade ao mesmo tempo, eu fiz uma graduação de psicologia. Então eu me formei, de novo, né, nessas 2 cursos, pela Eastern Michigan University, né, que a gente chama de EMU aqui. Foram cursos extensos, assim, foram bem difíceis, porque eu tava estudando 2 coisas completamente diferentes ao mesmo tempo, sabe? Então eu saía de uma aula de processo, por exemplo, ou de recrutamento, né, e ia para uma aula de neurociência, sabe? Então, assim, era bastante conteúdo, bastante vocabulário diferente que eu tinha que adquirir, sabe, a todo momento. Mas, de novo, foi uma experiência grandiosa, assim, não só pelo certificado em si, né, pela graduação em si, mas pra língua, né, pro inglês. Eu tive bastante contato com o inglês acadêmico, obviamente, pelos cursos, mas eu também trabalhei com pesquisas pela universidade, então eu tive a oportunidade de escrever artigos, né, de pesquisa mesmo, que são, assim, ao inglês
Eu diria que é um dos tipos de inglês mais difíceis, assim, né, de compreender, principalmente, de usar, porque não é o inglês que a gente usa no dia a dia, então pra qualquer um é difícil, sabe? E então eu me formei lá, né? Eu também nesse meio tempo dei aula de português, dei aula de inglês. Então agora, hoje em dia, eu tô formada, né? Tem então essas três cursos aqui nos Estados Unidos. Eu me sinto orgulhosa, não vou ser hipócrita em dizer que não, porque eu me sinto, né, pra alguém que chegou aqui sem falar uma vírgula, eu me formei nos 3 cursos com mérito, né? Então eu tive o meu GPA aqui, GPA é a média, né, das notas. O máximo é 4.0 e eu terminei todos os cursos com 3.98, então foi um score quase que perfeito, sabe? E eu fico muito orgulhosa de ter conseguido ele, foi muito trabalho, muito estudo, gente. A gente tem que estudar o dobro que os americanos, né? Então foi bastante trabalho, mas valeu a pena, sabe? Eu tô contando tudo isso pra vocês, não é pra arrogância não, por arrogância não, viu gente? É na verdade pra mostrar pra vocês que é possível, sabe? Eu sei o quanto é difícil começar, eu sei o quanto é difícil entender essa língua maldita, mas o inglês também é maravilhoso, tô brincando, não é maldito não, tá? Mas é assim que a gente pensa, né, no início. Mas a gente aprende, sabe? O tempo vai passando com muito esforço e bastante dedicação e prática, a gente chega lá, sabe? Então essa é a mensagem pra vocês, assim. Hoje em dia eu tenho um bebê de 7 meses, ela é uma menina, então dar aula, né, usar essa ferramenta online é ótimo, está sendo ótimo pra mim, porque eu posso administrar, ficar com ela e trabalhar também, fazer alguma coisa, certo? Então eu tô adorando isso, eu comecei com o Snap, né, pra quem tava lá no Snap, eu postei poucas aulas rápidas, assim, pelo Snap, e algumas pessoas me mandaram mensagem pedindo que eu fizesse pelo YouTube, porque vocês poderiam voltar nas aulas e não, né, no Snap você vê 10 segundos e não pode ver mais, então aqui o pessoal pode voltar nas aulas caso tenha dúvidas, enfim, é melhor mesmo, né? Então por isso que eu tô por aqui, eu espero que vocês gostem das aulas, mandem dicas, sugestões, eu tô super aberta, né, a críticas construtivas, então eu espero que vocês gostem do canal. Não serão só aulas, eu pretendo colocar dicas também, né, falar sobre imigração, falar sobre viagens. A gente, graças a Deus, conseguiu já viajar bastante por aqui, então eu conheço bastante lugares e pretendo dividir isso com vocês também. E é isso, tá? Se vocês tiverem mais uma vez, alguma dica, eu sempre fico pedindo dica, mas é que é importante pra gente ouvir, né, o que vocês precisam pra eu poder fazer um material que seja bem útil, né, pra vocês. Então, eu espero que vocês gostem, eu tô bastante feliz de estar por aqui, esse é meu primeiro vídeo no YouTube e espero que seja útil pra vocês, sinceramente esse é o meu desejo, tá? Fiquem com Deus, muito prazer conhecê-los e tenham uma ótima semana!